Olá pessoal, olha que interessante, nas participações de hoje, naquele vídeo que eu fiz a respeito de você usar o seu próprio cérebro, você não deixar que outras pessoas pensem por você, eu tive várias participações e uma das participações que merece atenção, eu convido vocês a voltarem naquele vídeo e prestarem atenção na participação do Daniel. O Daniel fala exatamente o que aquilo que eu chamo de papagaio da elite fala. Escola austríaca refutou Marx. É nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a importância de pensar com a própria cabeça. Gente, alguém já viu falar num economista chamado Karl Marx? Porque é meio estranho a gente conceber a ideia da escola austríaca refutar uma pessoa que criou uma ideologia de classe. O que acontece é o seguinte, vamos pensar quais são as escolas econômicas em debate. Isso é muito importante, principalmente para você que não teve a oportunidade de estudar o assunto. As escolas econômicas em debate são intervenção ou liberalismo total. Intervenção pensa na possibilidade do governo intervir na economia para resgatar o capitalismo. O que significa isso? Significa que quando o bicho começa a pegar e o empreendedor não quer mais empreender porque ele está com medo de perder dinheiro, o governo coloca dinheiro na economia. Eu vou dar um exemplo de quando isso aconteceu, vale a pena pesquisar na internet. Em 2008, com a crise de 2008, todos os bancos ficaram com medo de emprestar dinheiro para a população, para os empreendedores. Naquele momento, quem tinha empresa, quem tinha dinheiro para empreender, o empreendedor ficou com medo. Ninguém colocava dinheiro a risco, porque estava todo mundo pensando, pô, tá em crise, eu não vou empreender. Nesse momento em que ninguém quer empreender, porque existe uma crise, existe um medo muito grande que tudo entre em colapso, os intervencionistas, o modelo que começou lá com John Maynard Keynes, eles entendem que já que o setor privado está amedrontado e não quer empreender, o governo vai começar a gastar na economia para a economia começar a bombar de novo. Esse é um modelo que tem funcionado ao longo de muito tempo e tem dado certo. E foi esse o modelo adotado nos países para resgatar o capitalismo da crise de 2008. O outro modelo é o modelo do livre mercado, do livre total, da economia livre. O governo tem que se distanciar e não tem que fazer absolutamente nada. Esse foi o governo adotado pela Margaret Thatcher e pelo Reagan nos Estados Unidos, que é o tão chamado neoliberalismo, que ele foi crescendo e causou a crise de 2008. Olha que interessante, esse modelo de não tocar na economia, ele gerou, digamos que uma diferença de acúmulo de riqueza tão grande que 1% da população do mundo passou a ter quase toda a riqueza do mundo. E nesse momento, o resto da população totalmente endividada começou a entrar em colapso. Aí aconteceu aquele colapso econômico de 2008. O interessante do colapso econômico de 2008 é que o conhecimento humano era tão fraco acerca dessa possibilidade, porque vamos pensar, o que aconteceu em 2008? Em 2008 estava tudo bombando, muita produção, muita compra, todo mundo ganhando dinheiro. Gente, mas todo mundo estava comprando com dívida, o povo estava pegando dinheiro emprestado no banco e comprando. Houve o colapso da economia, houve a crise de 2008. Depois da crise de 2008, começou a se refletir se realmente faz sentido 1% da população do mundo enriquecer e o resto da população continuar no mesmo patamar. Então são essas duas escolas de economia que disputam o mercado hoje. Os intervencionistas, que acham que a economia só funciona se houver uma distribuição de renda um pouquinho melhor, e o livre mercado, obviamente defendido pelos milionários, financiado pelos milionários, que acham que a economia tem que correr solta e que o governo não deve tocar na economia. Agora, o mais interessante, esse livre mercado é imposto nos países pequenos, nos países pobres. Esse livre mercado extremo não funciona em países ricos. Por exemplo, a Inglaterra, que foi onde essa palhaçada nasceu, não funciona assim mais. O resto da Europa, isso não funciona desse jeito mais. Por causa de que isso tem que ser adotado no Brasil? Aí entra a parte mais engraçada de tudo, que é o que o Daniel falou, que foi o que eu comentei exatamente no vídeo anterior. A escola austríaca refutou Marx. Como assim a escola austríaca refutou Marx? Que hora que Marx fez um modelo econômico? Marx é um idealista político. O sonho de Marx é a população toda igual, todo mundo tendo direito a tudo, todo mundo usufruindo de tudo. Isso é ideologia política. Quando a gente pensa em economia, essa coisa de refutar, aquela coisa que você põe gráfico para um lado, gráfico para o outro, Marx não veio com nenhuma ideia desse tipo. Marx veio com um pensamento muito
importante, que as classes superiores exploram as classes inferiores, que são as que realmente produzem. É uma coisa muito interessante que eu escutei num vídeo anteontem, que se você parar pra pensar, se um chefe, se um ricão, se ele perder todos os empregados, ele suicida porque ele não sabe fritar um ovo. É essa a ideologia de Marx. Eu não entro nesse mérito, porque sinceramente, às vezes aquele camarada lá que frita o ovo pro empregado, se não tiver um empregado pra mandar ele fritar o ovo, ele também morre de fome. Isso é importante. O que a gente entra em discussão, em debate econômico, são modelos econômicos. Para com essa bobeira de que a escola austríaca refutou Marx. Que bobeira é essa? Você não percebeu que essa ideia de que Marx é um modelo econômico é exatamente para fazer você ter medo do Estado intervencionista, você ter medo do modelo de Estado que aplica dinheiro nas camadas mais pobres para que elas se desenvolvam e para que elas não precisem ser exploradas pela população. E esse pensamento seu, essa forma sua de pensar, ela não veio do nada, ela foi criada. A partir do momento em que pessoas são pagas para criar a ideia de que existem dois modelos maravilhosos de economia. Existem dois modelos. Um é o modelo da escola austríaca, liberalismo total. O outro é o modelo de Marx. Cai na real, meu amigo. Vai lá, procura em qual universidade do mundo que Marx é ensinado como economista. Marx não era economista. Modelo econômico nenhum vai buscar. Vamos buscar a teoria geral do mercado de Karl Marx. Onde você já viu isso? Não tem isso não. Você está sendo enganado. Eles estão criando a velha história do lobo mau para você ter medo. É mais ou menos assim. O cara cria um grande herói para te salvar de um inimigo que nem existe. Marx não existe nas propostas econômicas do mundo atual. E nunca existiu. Na época de Marx, o economista era Adam Smith. Sinceramente, o primeiro que veio a debater as ideias de livre mercado de Adam Smith foi muito depois, que foi John Maynard Keynes, que debateu e fez a Inglaterra sair de uma crise absurda e fez os Estados Unidos sair de uma crise absurda exatamente por causa do intervencionismo. O que acontece na economia do mundo é o seguinte: o capitalismo entra em colapso e quando o capitalismo entra em colapso, o intervencionismo tira o capitalismo do colapso. Quando o capitalismo está indo bem, eles vêm com essa ideia do livre mercado e transferem a riqueza da população comum toda para essa turminha que vem com o livre mercado. Na hora que a coisa torna-se insuportável, que entra em colapso, eles voltam às medidas de John Maynard Keynes para resgatar a economia. Na hora que o povo comum não acredita mais na economia, na hora que o povo começa a ver que está sendo explorado, eles voltam com o intervencionismo. Na hora que está tudo bem, que a economia está muito boa, que está todo mundo com dinheiro, eles vem com essa historinha de pedalada fiscal, livre mercado, escola austríaca, Olavo de Carvalho. Toma todo mundo do povo, tira todo o direito do povo. Aí o povo cai pra miséria de novo. Na hora que o povo está lá quase morrendo de fome, que já não tem medo mais, não tem jeito mais, vem uma coisa que eles chamam de revolução. O povo vai tomar o poder, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Na hora que o povo tá bem, umas crianças da sua idade que nunca viram o que é miséria, lutam novamente para ficar pobre. Valeu!